E esse texto ele é muito rico. Eu quero começar falando sobre a parte material, e depois a gente fala da parte espiritual, e depois a gente fala da parte da alma. O texto se encontra em João 5, a partir do versículo 2. O paralítico de Betesda. Logo no início do capítulo de João 5, é facinho de achar. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se de andar. E este dia era sábado. Por isso disseram os judeus aos que fora curado: Hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. E só o 11 para terminar. Ao que ele respondeu: O mesmo que me curou disse: Toma o teu leito e anda. Amém? Amém. Esse texto é muito legal. Eu quero primeiro falar da parte histórica, né? Porque o tanque de Betesda, ele na verdade só foi redescoberto, só foi comprovado arqueologicamente há 100 e poucos anos. Ele ficou por mais de 1000 anos soterrado, né? Provavelmente no ano 600, com a invasão dos persas, ele foi soterrado e ele ficou por 1300 anos soterrado o tanque. E quando descobriram ele, eles puderam entender o que estava se descrevendo no livro de João, porque o tanque com 5 pavilhões não fazia muito sentido para a arqueologia. Quando se escavou, se viu que, na verdade, é uma piscina retangular com um pavilhão no meio, dividindo ela em 2. Isso porque, como ele ficava perto da porta das ovelhas, que era onde as pessoas iam entrar pelo templo de Jerusalém, ele era usado para a purificação das pessoas. Se você for ler os primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, você vai ver que muitas rotinas de purificação, ela é feita em água, e principalmente também em água corrente. Era comum se usar dessa forma. Então as pessoas se purificavam ali naquele tanque, e depois entravam pelas portas, pelo portão das ovelhas, para entrar no templo, para poder entrar no templo, para poder passar por um processo de purificação. Eles entravam nesse tanque. E eles entravam na piscina sul, na que tinha um nível mais baixo. É ali que eles se purificavam. E a piscina norte era um reservatório de água. Era um reservatório. E acontece que quando a água da piscina de baixo ficava suja, eles abriam as portões e a água corria para a piscina de baixo. E eles também faziam isso para dar um efeito de água corrente. Então as pessoas faziam sua purificação em água corrente, como manda os primeiros livros da Bíblia, sem precisar ir até um rio, não é? De certo que muitos teólogos acreditam que este efeito, quando eram abertos os portões e a água da piscina mais alta corria para a água da piscina mais baixa, se fazia movimentar a piscina, dando um efeito de movimento nas águas. E se você for olhar para a sua Bíblia, você vai ver que o versículo 4 dela está entre colchetes. É uma coisa até um pouco comum na Bíblia, está entre colchetes, que significa que esse texto, não há certeza se ele foi um texto escrito pelo escritor ou se era só uma nota de rodapé. O que faz sentido, porque alguém que morasse em Jerusalém ia conhecer essa história. Não é uma história que a gente esquece muito fácil. Uma piscina que um anjo desce, mexe nas águas e quem entrar primeiro é curado.
Mas quando vai ser contada para as pessoas de fora, para os gentios, ou para alguém muito tempo depois, como é nosso caso, é necessário uma explicação de por que esses enfermos ficavam ali, tão perto daquele tanque. Muito provavelmente, esse mito começou quando as águas desciam da piscina superior para a inferior, se moviam e as pessoas, claro, pela fé, eram curadas no ritual de purificação. Isso não anula o poder de Deus de forma nenhuma, porque haviam curas naquele lugar, era um lugar de purificação, era um lugar de adoração ao Senhor, mas muitas pessoas, só por curiosidade ou por religiosidade, encostavam ali e acreditavam que um anjo ia descer do céu, mexer nas águas, e quando eles entrassem na água, eles seriam curados. E recebem essa receita, essa história meia complicada, e falam, rapaz, esse negócio aí parece que vai dar certo. Não parece que vai dar certo, ou o anjo vai descer do céu, vai mexer na água, e aí eu vou entrar nessa água e eu vou ser curado. Faz sentido, vai dar certo. Uma vez eu estava vendo um estudo da Amazon sobre superstição. Eu acho interessante isso, né? A Amazon estuda sobre tudo. Vocês não têm ideia do quanto essa empresa estuda para conhecer o ser humano e conhecer a forma de agir, né? Para vender, para aprender a vender. E um dos estudiosos lá falando sobre esse estudo, ele fala sobre a receita do bolo. E ele diz que quando foi feita a receita do bolo pronto, a primeira empresa que fez, ela fez um saquinho de bolo pronto, e a única coisa que a pessoa precisava fazer era acrescentar meio litro de água, bater no liquidificador e botar passar. Era só isso. E foi um desastre as vendas. Foi um desastre. Ninguém queria comprar o bolo pronto. E a pessoa que inventou falou, rapaz, essa ideia é muito boa, imagina uma massa pronta, não tem aquele trabalho todo, e a pessoa não quer comprar. Isso numa pesquisa sobre superstição, veja só. E quando foram indagar as donas de casas por que elas não compravam, sabe o que elas disseram? Elas falaram, ah, não, essa receita é muito simples, isso não vai dar certo. É muito simples, é só botar água, não, isso não vai dar certo. E por isso elas não compravam, porque acreditavam que aquilo não daria certo, porque era muito simples. Então eles tiveram uma ideia, falaram, vamos mudar essa receita. A gente tira da massa o ovo desidratado, que é um ingrediente que é meio caro para a gente fazer, tira o leite em pó, e em vez de mandar a pessoa acrescentar água, a gente manda ela colocar uma xícara de leite e um ovo cru, e aí bater e botar para assar. E fizeram essa mudança, tiraram esses ingredientes da massa e revenderam pelo mesmo preço. E foi um sucesso. E foi um sucesso. Todo mundo comprava. Porque as pessoas falavam, ah, se eu tenho que colocar o leite e o ovo, é porque agora sim vai dar certo. E a partir disso aí, a Amazon pesquisando, ela descobriu que quanto mais etapas tem em uma superstição, mais ela é crível e mais o povo acredita nela. O que é incrível. Mas conhecer o ser humano é extremamente importante, por isso eu falei que ia começar falando do corpo, das coisas carnais, para entender o que se acontecia naquele lugar e o que acontecia na mente daquele homem, porque ele agia daquela forma. Porque uma superstição com muitas etapas, e com dificuldades, e com casualidade, chama a atenção do povo, e não só daquele homem, mas até o dia de hoje, porque nós achamos, qualquer um de nós que entra no supermercado, que a massa que a gente vai colocar leite e ovo é melhor do que aquela que a gente vai colocar só água. É ou não é? Ou você vai dizer que não vai ficar mais tentado comprar aquela que você tem que colocar o leite e o ovo, que você vai achar que vai dar mais certo. É natural do ser humano acreditar que essas etapas têm efeitos e têm poder. E a pesquisa diz que as superstições que tinham muitas etapas eram as mais críveis. Se você tivesse que pegar o santo, amarrar não sei aonde, botar tal coisa, botar de cabeça para baixo, escondido não sei aonde, por não sei quantos dias, e fazendo essa daí todo mundo acreditava. Se fosse uma coisa muito simples, as pessoas não acreditavam tanto, não, levavam na brincadeira. Mas acontece que Jesus chega naquele lugar, e naquele lugar tem muitos coxos, muitos cegos, muitos paralíticos, mas havia ali um homem que estava há 38 anos do lado daquela piscina, esperando o anjo descer e mover as águas para que ele entre. E essa é a primeira coisa que me chama a atenção, espiritualmente falando, porque todas as vezes que nós clamamos a Deus em busca de uma solução da parte dele, Deus sempre responde a gente para que a gente faça a nossa parte, porque foi assim com Moisés.
quando ele chegou na frente das águas e perguntou ao Senhor: e agora o que eu vou fazer? O exército do faraó está aqui na minha cola. E Deus responde para ele: por que clamas? Diga ao povo que marche. Caminha sobre as águas, e quando ele bate na água do mar, o mar se abre. É simples, não tem um grande ritual. Não precisou fazer um círculo de sal, não precisou passar por uma grande coisa. Claro, Deus age de multiforme graça. Às vezes, as coisas que Deus pede não fazem sentido para a gente, como é o caso de Naamã. Ele pede para Naamã dar 7 mergulhos, poderia ter sido um só, mas ele pede 7, porque ele precisava testar a fé de Naamã até aquele ponto. Da mesma forma também, quando o profeta sobe no monte e ora por chuva, ele tem que orar 7 vezes, para que a fé dele seja testada por 7 vezes. Mas a questão é que quando Deus quer agir, não importa se o processo é longo, curto, simples ou complicado, nada é impossível a Deus. Jesus chega até aquele homem, e o principal efeito dele não é nem, talvez, curar aquele homem, mas provar o conceito de que aquele homem estava ali por sua própria causa. E ele começa com uma pergunta para aquele homem, que a pergunta é muito estranha. Para se perguntar para um homem que está paralítico há 38 anos, ele pergunta: você quer ser curado? E que resposta é a resposta mais óbvia para alguém que está doente há 38 anos? Meu irmão, se a pessoa está doente há um dia, e alguém chega para você que está doente há um dia e pergunta assim: você quer ser curado? O que você vai responder para ela? Sim, claro. É óbvio que eu quero ser curado. É claro que eu quero ser curado. Mas parece que a informação chegou diferente na cabeça daquele homem. Parece que a informação chegou diferente no cérebro daquele homem. Parece que Jesus estava perguntando outra coisa para aquele homem. Porque olha a resposta que ele dá para o homem. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou descendo, desce outro antes de mim. Mas a pergunta de Jesus para ele foi: você quer ser curado? E da última vez que eu preguei, eu falei sobre essa pergunta. Hoje eu quero falar sobre a resposta dele. Eu não sou psicólogo, mas era necessário ter um psicanalista para entender porque que ele respondeu dessa forma. Uma pergunta que na verdade é: você quer ser curado? E ele vem com uma desculpa, ele vem com uma explicação. Ele fala assim: olha, eu ainda não fui curado, sabe por quê? Porque eu não tenho ninguém. Mas ninguém me ajuda para descer. Olha, eu ainda não fui curado porque esse lugar é muito cheio. Ó, o anjo só vem de vez em quando mexer a água e por isso eu ainda não fui curado. Olha, eu ainda não fui curado porque eu faço tudo certo, mas eu sou uma vítima da sociedade. Ah, olha, isso aqui não dá certo na minha vida, porque, poxa, eu faço tudo certo, mas Deus não abençoa na hora que era para abençoar. Olha, eu investi direito, eu fiz a minha pesquisa, mas só porque eu investi o negócio deu errado. Olha, não, eu orei tanto para casar, orei, casei, e agora está desse jeito, tão difícil. Ah, não dá certo. Ai, meu Deus do céu, por que isso? E sempre a culpa é do anjo que não desceu, ou da pessoa que desceu primeiro, ou daquela que não lhe empurrou no poço. Mas Jesus não está perguntando de quem é a culpa ou por que não aconteceu. Ele perguntou: você quer ser curado? Você quer ser curado? Sabe que tipo de pergunta é respondida desse jeito? É quando alguém chega talvez para o pastor, ou como alguns chegaram até Jesus, e contaram a sua história para ele, e falaram: eu preciso me livrar disso, ou eu preciso chegar em tal ponto. E em vez disso, eles receberam uma pergunta em troca. Uma pergunta como: você está pronto para mudar? E a pessoa responde: olha bem, eu até estava pronto, mas acontece isso, e se eu mudar dessa forma, aí não vai dar muito certo. Aí eu não consigo mudar por causa que o outro age dessa forma, e aí eu não consigo agir diferente, a carne fala mais forte na hora, mas a culpa é dele que age primeiro. Ou talvez alguém perguntasse: você está pronto para abrir mão disso aí que você tem? E a pessoa diga: eu não posso abrir mão disso que eu tenho, porque a minha família depende disso. Olha, eu tenho meus filhos para sustentar, como é que eu vou abrir mão disso? Eu não posso abrir mão dessa coisa. Ou talvez fale: você está pronto para perdoar? E ele fala: como é que eu posso perdoar se ele não se arrependeu? Como é que eu posso perdoar se a ferida ainda não foi sarada? Como é que eu posso perdoar se ele não vem me pedir perdão? Vê se a resposta dele não encaixa em nenhuma dessas perguntas.
de alguém magoado, de alguém ferido, de alguém que se prende a uma religiosidade. Mas a verdade é que para ser curado é necessário fazer essas coisas, é necessário abrir mão de algumas crenças, é necessário abrir mão de algumas coisas que a gente segura, é necessário abrir mão de um perdão. E Jesus pergunta para ele: você deseja alcançar a vitória? Você quer sair dessa, chegar numa situação melhor? Você quer alcançar lugares mais altos? Você quer ir mais adiante? E ele começa a colocar barreiras que o impedem de conseguir aquilo. Porque o espiritual já estava pronto para receber a bênção. Mas o material não deixava. E a alma nem se fala. Mais tarde a gente chega lá. E Jesus fala umas palavras para ele. A receita mais simples que eu já vi, até na Bíblia. Você quer ser curado? Levanta e anda. É só isso. É só isso. Quando a pessoa está em frente a Jesus, quando ela entende quem é aquele que fala com ela, quando a presença de Deus é verdadeira, para alguém ser curado, para alcançar uma vitória, para se libertar de uma situação, é necessário se levantar e andar. E Jesus fala para ele: levanta, toma o teu leito e anda. Sai desse estado de paralisia. Há 38 anos que você espera por uma religiosidade, por um mover de águas. Ah, eu vou para a igreja sempre, mas as águas não se movem. Ah, a palavra fala com fulano, mas não fala comigo. E a desculpa é sempre que a culpa é de outro, ou de outrem, ou de outra coisa. Mas nós estamos aqui para levantar e andar e sair de um estado para ir para outro. Nem sempre de enfermidade, mas estado de nível espiritual. Está na hora de quebrar barreiras. Por que você não convida aquele seu amigo para a igreja? Ah, mas ele é ligado em tal coisa. Ah, mas eu tenho medo disso. Por que você não consegue finalmente tomar uma decisão e aceitar a Jesus? Ah, mas o que é que minha família vai pensar? O que é que meus amigos vão pensar? Como vai ser a minha vida? Eu gosto tanto daquilo. E de um lado está a liberdade, de não precisar mais de uma maca, de uma cama, de uma cadeira de rodas. Talvez eu esteja falando figuradamente, talvez espiritualmente. Mas a liberdade para ir e vir, para andar. Porque Deus nos chama à liberdade. E nós começamos a dar desculpas para estar presos. Isso é muito comum. Quando o povo sai do Egito, ele ganha a liberdade. Mas no primeiro sinal de fome, a liberdade parece que não é tão valiosa assim. E eles falam: olha, no Egito a gente não passava fome. Porque talvez não ter dificuldades momentâneas vale mais para aquele povo do que a própria liberdade. Nós estamos passando por um momento no Brasil que nós precisamos refletir muito sobre nossa liberdade. Muito sobre nossa liberdade. Porque nós temos andado presos em nossas casas. Nós temos sido obrigados a usar máscara, mesmo depois de vacinados, porque antes eu acho super justo. Até em lugares abertos. Fomos proibidos por um tempo até de ir para a praia. Nós temos que questionar muito sobre liberdade. Hoje até apareceu uma discussão no WhatsApp sobre liberdade espiritual, porque se vacilar daqui a pouco não vai nem se poder de falar de Deus. E Deus nos chama a liberdade. Mas aí aparece desculpa: não, mas é por um bem maior, não, mas é por aquilo ali, não, mas é por aquilo ali. Enquanto tantos homens deram sua vida lutando pela sua liberdade, talvez a acomodação faça muitos perderem a liberdade. Eu não posso me acomodar e perder a minha liberdade. Acomodar com as situações da vida, do mundo. Igual aquele homem estava acomodado. Já que a culpa não é minha, não tem problema nenhum eu estar aqui nessa situação. A culpa é do anjo que não mexe as águas, ou de alguém que não me ajuda a descer. E como a boca fala do que o coração está cheio, a primeira coisa que ele fala quando Jesus pergunta é:
eu não tenho ninguém. Isso revela muito sobre aquele homem. Porque o maior problema dele não é que ele era paralítico, é porque ele acreditava que não tinha ninguém. Isso vai se revelar logo depois no texto. Ele sai, pega a sua cama e sai andando. Mas o texto diz que é um sábado. É um sábado. E a religiosidade dizia que era ilícito trabalhar no sábado, mesmo que fosse para levar a cama dele. Aqui ele estava deitado, porque ele era enfermo. Então ele encontra um grupo de judeus, fariseus, que olham para aquele homem que estava há 38 anos paralítico, mas agora andava. E a primeira palavra que ele tem daqueles homens é: ué, você é pecador mesmo, né, rapaz? Tá levando tua cama no sábado. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam que um homem paralítico, ele não tinha o direito de entrar no templo. E ele foi excluído por 38 anos. Por 38 anos ele viu aqueles mesmos fariseus entrando no templo, falando que eram santos, e que por causa do pecado dele ele era paralítico. Por causa do pecado dele ele estava naquela situação. Por 38 anos ele foi discriminado por aqueles homens, e tudo que ele queria era fazer parte daquele meio, era ser aceito. De tal forma que quando Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado, primeiro ele fala: eu não tenho amigos, eu não tenho pessoas que cuidem de mim. E agora que ele finalmente está curado, que ele espera ser aceito, ele encontra com aquelas pessoas. E a primeira pergunta que elas fazem é: você está achando certo o que você está fazendo? Está achando bonito? Você está carregando sua cama no sábado? E as pessoas nem reparam para aquele homem que finalmente pode andar, que finalmente se libertou daquilo que passava, daquilo que sofria. A insensibilidade daqueles fariseus é terrível, é assustadora. O senso de julgamento deles. E agora, aquele homem vai revelar o que está no coração dele. Ele fala para os fariseus: olha, aquele mesmo que me curou foi quem mandou eu levar a minha cama. Não foi coisa minha não, tá? Foi o mesmo. E aí eles perguntam: quem é? E ele diz: eu não o conheço. Eu não o conheço. Sabe, meus irmãos, isso mostra um pouco do amor de Cristo. Porque Cristo conhecia o coração desse homem. E aquele homem não o conhecia, mas ele o curou. Ele o curou. Ele não abriu mão de liberar a sua graça, mesmo aqueles que não o conheciam e não o amavam. Ele não se limitou a morrer pelo que eram dele. Ele também morreu pelos outros. E até pelos que não receberam, ele ainda teve misericórdia. Quando orava, falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mesmo aqueles que o pregaram no madeiro, Cristo teve misericórdia. E de nós que não conhecíamos ele, ele teve misericórdia. E ele olha para aquele homem que não o conhece. Mas a palavra de Deus diz que ele conhecia aquele homem. Ele sabia do sofrimento, do tempo. Às vezes nós pensamos assim: Deus parece que não está vendo o que eu estou passando. Deus não sabe o que é que eu passo. Mas a palavra de Deus diz que Jesus conhecia ele. E chega até ele e o cura. Mas ele fala para os fariseus: eu não conheço aquele que me curou. Porque às vezes demora muito tempo até que a gente conheça Jesus. Já até nos livramos de algumas coisas. Já até recebemos a bênção em algumas áreas da vida. Mas ainda não conhecemos. Então aquele homem finalmente vai até o templo, coisa que ele nunca pôde fazer, porque ele estava paralítico há 38 anos. E quando ele entra no templo, ele encontra Jesus que o curou. E Jesus fala para ele: vejo que você agora é são. Jesus não se preocupa com a cama que ele está carregando. Não se preocupa com a religiosidade. Não se preocupa que ele não tem uma boa roupa para ir para a igreja. Não se preocupa que ele veio a pé e chegou suado.
Não se preocupa, talvez, que ele não tem uma oferta para dar, porque até há pouco ele era pedinte. Ele não se preocupa se aquele homem tem um cheiro bom, se veste bem, se fala bonito. Mas ele olha para aquele homem e fala: agora eu vejo que você é são, você está curado, e é isso que importa a Cristo. Mas a cura do corpo deve ser acompanhado também da cura do espírito. E ele fala com aquele rapaz: vá e não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Coisa pior. E o porco, mesmo depois de lavado, ele tem aquela tendência de voltar para a lama, né? Misericórdia. Porque o corpo físico, os médicos curam, o remédio cura. Mas quando nós vamos para o âmbito espiritual, só Deus dá jeito. Só Deus dá jeito. E o problema daquele homem não era nem mais no seu corpo físico e nem no seu corpo espiritual. O problema dele era um problema de alma. Ele era um homem ferido. E o que ele faz assim que sai de perto de Jesus? O que é que ele faz? No versículo 15 diz: o homem retirou e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. E os judeus perseguiram a Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Ele saiu dali correndo para procurar aprovação, para procurar consolo, para tentar fazer amigos, para ser aceito. E ele se encontra com aqueles judeus, e ele fala: ali ele, ó, foi ele que me curou. Foi ele que me curou. Eu estava lá 38 anos, nenhum de vocês foi nunca falar comigo, mas eu quero ser tão amigo de vocês, que eu estou entregando aquele que me curou, para vocês perseguirem. 38 anos sem poder andar. Mas o verdadeiro problema daquele homem é que ele era amargurado de coração. Por isso Jesus pergunta para ele: quer ser curado? Você quer mesmo ser curado? Porque para isso você tem que deixar de lado aquele preconceito. Para isso você tem que deixar de lado aquela pessoa que te magoou e liberar o perdão. Para isso você tem que deixar de lado aquela coisa que você faz e é errada, mas satisfaz talvez o teu corpo, mas te dá alegria por alguns momentos. Você quer mesmo ser curado? Para isso você tem que deixar esse pecado que você esconde. Você tem que deixar essa raiva que você sente daquela pessoa que há muito tempo não te quis, ou há muito tempo te traiu, e você ainda guarda aquele rancor, ou talvez que vão quis ser teu amigo não te deu valor, e agora você está aí ganhando cada vez mais coisas, tentando provar para ela um valor. Você quer ser curado, mas a pessoa que não quer ser curada nunca vai dizer que sim, ela vai vir com desculpas para explicar por que ela ainda não foi curada, por que ela ainda não aceitou esse caminho, por que ela ainda não fez essa escolha, por que ela ainda não alcançou aquela coisa. E Jesus ainda fala com ele, ainda dá uma chance, e fala: olha, abandona o pecado para que não aconteça contigo algo pior. E assim que ele fala isso, aquele homem sai correndo à procura dos fariseus, para contar quem o havia curado no sábado. Os fariseus tinham muita raiva de Jesus, porque Jesus não só trabalhava como sábado, mas ele também respondeu assim: ó, o meu pai trabalha o tempo todo, e eu também trabalho. E os fariseus disseram: ó, não só esse cara trabalha no sábado, como ele afirma ser filho de Deus, e igual ao pai. E eles perguntam para Jesus: em que você testifica isso? No que você comprova essas coisas que você está falando? Os fariseus que estão perguntando isso para Jesus, são os mesmos fariseus que deixavam o cara lá, jogado na piscina, por 38 anos, esperando um mover de águas, baseado em coisa nenhuma. Baseado em coisa nenhuma. Baseado que alguma vez, em algum processo de purificação, alguém pela fé foi curado. E não tinha problema alguém baseado nisso dizer que foi curado.
Mas aquele que curou não podia dizer que era filho de Deus, sem que provasse. E eles pedem provas a Jesus. Mas isso é importante que a gente veja. Porque os fariseus não estão errados em pedir provas agora. Eles estão errados em não pedir provas antes. Porque procurar verdades, procurar uma comprovação bíblica das coisas não é errado. Errado é acreditar nas coisas sem comprovação nenhuma. E por isso muitas pessoas caem em armadilhas dentro de igrejas e se frustram, achando que se derem tal coisa vão ser curados, se venderem os bens que têm, entregarem, vão receber uma vitória. E quando na verdade essas coisas não são bíblicas. E o que Deus promete é que nada nos faltará. E não que nós vamos ser ricos. O que Deus promete é que no final está guardada uma coroa de vitória. E não que vamos andar de coroa para cima e para baixo, porque a única coroa que Jesus andou aqui na terra foi a de espinhos. Muito pelo contrário, ele diz: bem-aventurados sois vós quando lhe perseguirem, injuriados e falarem todo mal contra vós, por minha causa. Mas acreditando em coisas sem fundamento, muitas pessoas desperdiçam a sua vida, o seu tempo, a sua força, o seu ânimo. Então Jesus, para responder àqueles fariseus, ele fala: primeiro, aquele que veio antes de mim testificou que eu sou aquele que viria. Ele está falando de João Batista. Depois ele fala: segundo, a palavra testifica de mim, porque fala que viria o Filho do Homem. E terceiro, as minhas obras testificam de mim. Aí é que os fariseus ficam retados mesmo. Faltou Jesus perguntar: agora quem testificou para vocês que as águas de Betesda curam? Quem disse isso? Que comprovação há nisso? Jesus fala: eu sou aquele que há de vir. E quem prova isso é João Batista, que vocês há muito tempo ouvem clamando no deserto, as escrituras que falam sobre aquele que viria, e as obras que eu faço, tudo isso comprovam sobre mim. Mas eles não querem uma comprovação daquilo que funciona. Sabe por quê? Porque é simples demais. Eles querem algo complicado, que lhes dê mérito próprio. Não, se eu só botar água e botar para assar, não, aí o mérito não é meu, é porque a massa é boa. Eu quero ter uma coisa aí que eu tenho que botar um negócio e mexer assim, porque aí eu posso dizer que o mérito é meu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando o negócio der certo, o mérito é meu. É porque eu guardo o sábado, é porque eu jejuo, é porque não me faltam ofertas e sacrifícios, é por isso que eu vou ser salvo. Não, não é porque Jesus veio aqui e eu não fiz nada. Ah, não, eu não posso acreditar porque os passos são muito poucos. Ele diz: quem crê e for batizado será salvo. Como assim só isso? Como assim tão pouco? Mas Jesus fala: quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Já está condenado. Ele recebe uma última chance. Mas a sua alma se revela. Ele precisa de uma cura de alma. Meus irmãos, hoje a medicina se desenvolveu a tal ponto que é fácil para os médicos, para a medicina, curar muitas coisas no corpo. É fácil. Mas há coisas que só a palavra de Deus é capaz de curar. O mal desse século não é o coronavírus. É a ansiedade, a depressão, a inquietude, o desespero, a tristeza profunda. Essas coisas a medicina não tem resposta. É necessário uma cura espiritual, uma cura de alma, algo que vem de Deus. É necessário abrir mão das coisas e escolher ser feliz, como aquele homem não pôde escolher ser curado. Jesus o curou mesmo sem ele escolher ser curado, porque em nenhum momento ele falou: sim, eu quero ser curado, mas por misericórdia ele foi curado. Da mesma forma que muitos de nós, e eu também, em nenhum momento chegou para Jesus e falou: sim, eu quero te receber, sim, eu quero isso, mas ele tocou no nosso coração e quem fez toda a obra foi ele.
de tal modo que o homem por si só não pode nem se converter. Ele precisa que o Espírito mova em seu coração para o converter. E o Espírito que começa a obra também termina. Eu sempre digo que a felicidade é uma escolha nossa. Da mesma forma que ele tinha que escolher ser curado, nós temos que escolher ser felizes. E eu te digo, olha, aquele que é grudado com Cristo, aos pés do Senhor, nada pode impedi-lo de ser feliz. Olha o que passou Paulo, as perseguições, as provações, as dificuldades, a luta, o cárcere, a pena de morte, não impediu de ser feliz, de estar contente. Ele diz, contudo aprendi a estar contente. Mas às vezes nós encontramos no nosso caminho uma pessoa rixosa dentro de nossa casa e a gente não consegue mais ser feliz. É impossível ser feliz dessa forma. Igual aquele homem que diz que era impossível ser curado. Mas eu ainda acredito no Deus que transforma, que cura, que salva. Eu ainda acredito no Deus que diz levanta e anda. Nem sempre as coisas são tão simples, mas todas as coisas são possíveis àquele que crê. Ele estava feliz de qualquer modo, mas tem gente que não consegue ser feliz porque não consegue ganhar muito no emprego. Ai, eu ganho tão pouco, como eu posso ser feliz? Mas quando alguém fala, olha Cristo, eu quero andar contigo, ele fala, eu quero te lembrar que o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Pergunta para Cristo se ele era feliz. Completamente feliz. Porque a presença do Senhor era a sua alegria. A nossa alegria tem que ser apenas a presença do Senhor. Eu não estou pedindo para a gente viver uma vida de mendigo com poucas coisas não, meu irmão. Tudo aquilo que Deus tem para você, receba. É bênção. Deus não quer ninguém com pouco não. Mas quer saber? Ter muito é ter a presença de Deus o tempo todo do nosso lado. Vamos nos colocar de pé? Agora, como aquele homem, haviam muitos, a palavra de Deus diz, muitos naquele poço. Eles eram cegos, mancos, mudos, surdos, leprosos, escondidos, porque se um leproso fosse pegado, ainda jogado para fora da cidade. E todos eles esperavam o mover das águas para tomar uma atitude. Eles esperavam que a água se movimentasse para tomar uma atitude. Este era o gatilho. Quando as águas se moverem, quando o anjo descer, quando acontecer tal coisa, quando a pessoa que está pregando falar o meu nome, quando eu ganhar tal coisa, quando eu for promovido, eu começo a dar o dízimo, quando acontecer tal coisa, eu mudo assim. Olha, quando eu tiver menos trabalho, não precisar trabalhar até sábado, aí eu começo a ir no domingo todos os dias na igreja, porque eu estou muito cansado, porque eu estou muito apegado. E esta não é o exemplo de vitoriosos da Bíblia. Porque se fosse para olhar para as coisas naturais, Davi não teria enfrentado nem o leão, nem o urso, por uma ovelha. Por uma ovelha. Fala a verdade, meus irmãos, vale a pena? Se jogar na frente do leão, se jogar na frente do urso, por uma ovelha? Se fosse você o pastor, e você tem um rebanho, sei lá, 50 ovelhas, e você está vendo o leão se aproximar, a atitude do pastor, que é sábio durante os homens, é pegar rapidamente a ovelha mais frágil que ele tem, a mais doente, a que tem menos chance de viver, e rapidamente jogar ela para fora do cercado, para que o leão a devore, e ele consiga fugir com as outras. E quando chegar na casa do pai, ele fala, meu pai, eu estava cuidando das ovelhas, e veio um leão, e ele fala, você está bem, Davi? Ele falou, estou. E as ovelhas? Eu salvei quase todas, eu só dei uma para o leão, e consegui fugir com as outras. E o pai falasse, poxa, como você é inteligente, meu filho, você cuidou bem do rebanho, no momento de crise, você aceitou perder o mínimo,
Você aceitou abrir mão só desse pedaço. Só disso você aceitou perder para o devorador. Mas Davi pensava diferente, meus irmãos. Ele falou: eu não vou abrir mão de nada que Deus me deu. E não importa se eram 50 ou 500 ovelhas que ele tomava conta. O que importa era a atitude dele, não abrir mão de nada que Deus deu. Então, quando veio o leão e quando veio o urso, ele se jogou na frente daqueles animais. E eu quero lembrá-los que ele era um garoto. E ele matou o urso, e ele matou o leão. Que podem parecer coisas pequenas em frente a um gigante guerreiro, mas aquele que é fiel no pouco é colocado sobre o muito. E quando o grande guerreiro Golias apareceu para desafiá-lo, e olharam para Davi e falaram: Davi, essa causa é grande demais para você, volta para a casa do teu pai, volta para o rebanho que você toma conta. Ele falou: olha, eu não temi quando aquele leão quis comer a ovelha, eu não temi quando o urso quis arrebatar a ovelha, eu não temerei em frente ao gigante, porque eu sei quem está comigo e é maior do que aquele que vem contra mim. Que coisa maravilhosa que nós temos a presença de Deus. E por que não levantamos muitas vezes, e por que não caminhamos muitas vezes, e por que clamamos e não tomamos atitude? Que possamos ser como Davi, que possamos ser como Moisés. Ele teve coragem de dar o primeiro passo em direção às águas, antes das águas abrirem. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Quero fazer uma oração. Senhor Deus amado Pai, ó Deus, eu te agradeço, Pai, pela tua presença aqui neste lugar, Pai. Ó Deus, eu sei da tua presença porque eu posso senti-la, Pai. Ó Deus, eu sei que ela é real, Pai. Ó Deus, não precisamos de um anjo sentado em uma cadeira ou balançando águas, Pai. Ó Deus, mas o teu Espírito move os corações, Deus. E é isso que faz a diferença, Pai. Ó Deus, venha transformar corações, Pai. Ó Deus, não precisamos, Pai, ver curas físicas para acreditar em Ti, Pai. Porque bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram, Pai. Porque o seu coração presenciou, sentiu a Tua presença, Pai. Ó Deus, que a Tua presença esteja aqui no meio de nós sempre, Pai. E que possamos ser capazes de levantar e andar, Deus. Ó Deus, que tomar a nossa cama não seja uma vergonha daquilo que passamos antes de conhecer, Pai. Mas que seja uma lembrança de que é possível viver e seja um testemunho poderoso nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.